E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Espiritismo Responde? Hoje a gente vai desvendar como a espiritualidade e o dinheiro se conectam. E isso aí a gente vai colocar lado a lado os ensinamentos espíritas com as ideias do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Para me ajudar a entender melhor essa relação, eu convidei um expert em espiritismo. Olá, obrigado pelo convite. Legal ter você aqui. É sempre bom poder conversar sobre esses temas. É mesmo, né? Apesar de parecerem distantes, eles estão super interligados. E já de cara o Morgan Housel fala que ninguém é maluco quando se trata de dinheiro. Ele dá exemplo de executivo da área de tecnologia, super bem sucedido, que ostentava riqueza o tempo todo. E de um bilionário que, mesmo com tanto dinheiro, ainda achava que não tinha o suficiente. Como é que o espiritismo explica essas atitudes? Que para muitos parecem irracionais, né? O Espiritismo nos ajuda a entender que a nossa relação com o dinheiro vai muito além dessa vida. As experiências de vidas passadas, os traumas, os aprendizados, tudo isso molda a forma como a gente lida com as finanças no presente. Então quer dizer que a gente meio que traz na bagagem espiritual a forma como a gente enxerga o dinheiro. Exatamente. Imagina que esse executivo em vidas passadas pode ter sofrido com a pobreza, com a falta de recursos. Essa experiência marcante pode ter gerado nele um apego excessivo ao dinheiro. Sei. Como se ele precisasse provar algo ou se proteger de passar por tudo aquilo de novo. Faz sentido. E o bilionário que nunca está satisfeito. No caso dele, podemos pensar que em outras vidas ele pode ter experimentado o poder, o status. E essa busca incessante por mais pode ser um reflexo de uma ambição desmedida que ele ainda carrega consigo. É como se a alma dele ainda estivesse presa a esses valores, buscando preencher um vazio que só pode ser preenchido com desenvolvimento espiritual. Nossa, realmente coloca as coisas em outra perspectiva. E o Morgan Housel também fala sobre a sorte no risco, né? Ele usa o exemplo do Bill Gates. E teve acesso a um computador de última geração ainda na escola, o que meio que impulsionou a carreira dele. E aí ele compara com a história do Ken Evans, amigo do Bill Gates, que morreu jovem num acidente. Como o espiritismo explica essa questão da sorte e do azar, que parece tão aleatória, né? Olha, um dos pilares do espiritismo é a lei de causa e efeito. Ela nos ajuda a entender que a sorte e o azar não são obras do acaso, mas sim consequências de ações que a gente plantou no passado em outras vidas. Ou seja, colhemos o que plantamos. Então, no caso do Bill Gates, a gente pode dizer que ele teve sorte. Mas, na verdade, essa sorte foi fruto de ações positivas que ele plantou em vidas passadas. Exatamente. Pode ser que ele tenha semeado ações generosas que o levaram a ter essa oportunidade única. Já a morte prematura do amigo dele, por mais difícil que seja de entender, pode ser vista como um desafio, uma provação que ele precisava enfrentar para sua própria evolução espiritual. Nossa, muita coisa para digerir. Mas e o livre-arbítrio? A gente tem o poder de mudar o nosso destino ou já está tudo pré-determinado? A gente precisa entender que o espiritismo não nega o acaso, mas o enxerga como um conjunto de causas e efeitos que se cruzam em determinado momento. O livre-arbítrio nos permite fazer escolhas a cada instante. E cada escolha que a gente faz gera novas causas e consequências. Então quer dizer que a gente está tecendo o nosso próprio destino a cada decisão que a gente toma. Isso mesmo. O espiritismo nos convida a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, compreendendo que somos os protagonistas da nossa própria história. E por falar em protagonistas, vamos mergulhar agora na relação entre felicidade e fortuna. O Morgan Housel cita uma pesquisa que destaca a importância da liberdade de autonomia e controle do tempo para alcançar a felicidade. Será que a busca incessante por riqueza material não nos leva a sacrificar esses elementos? Qual a visão do espiritismo sobre essa busca pela felicidade? Para o espiritismo, a verdadeira felicidade está no nosso crescimento moral e espiritual. O dinheiro pode ser um meio para alcançarmos essa felicidade, mas nunca o fim em si mesmo. A busca desenfreada pela riqueza material muitas vezes nos coloca num ciclo vicioso de apego e insatisfação. É como se a gente corresse atrás de uma miragem, né? A gente acha que vai encontrar felicidade no dinheiro, mas na verdade a gente só se afasta daquilo que realmente importa. Exatamente. O espiritismo nos convida a buscar a felicidade naquilo que é duradouro. O amor, a compaixão, a sabedoria e a evolução da alma. E essa jornada nos leva a questionar os valores da sociedade materialista, que muitas vezes nos coloca numa corrida frenética por bens que não preenchem o vazio existencial. E essa busca incessante por mais pode levar a gente a cometer erros. Isso. No caso do executivo que você mencionou. O Morgan Housel também fala sobre os perigos da ganância e da especulação e cita as histórias de Jesse Livermore E Abraham Jominsky. Dois personagens que viveram os altos e baixos do mercado financeiro. O
que a gente pode aprender com essas histórias à luz do Espiritismo? A trajetória desses personagens nos mostra que a riqueza material é passageira. Livermore, apesar de ser um gênio da especulação, acabou se perdendo no orgulho e na ganância. Já Jormansky, mesmo tendo perdido tudo, encontrou na adversidade uma oportunidade para reavaliar seus valores. O Espiritismo nos ensina que a vida é uma escola e que as experiências, sejam de sucesso ou de fracasso, nos impulsionam para a evolução. Então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro de forma equilibrada, Isso. sem se deixar dominar pela ganância ou pelo medo de perder tudo. Mas na prática, como a gente faz isso? O Espiritismo nos oferece um guia prático para essa jornada. A caridade, por exemplo, nos ensina a usar nossos recursos para ajudar o próximo, desapegar-nos daquilo que é supérfluo. O trabalho honesto nos permite suprir nossas necessidades materiais, contribuindo para o bem comum e para o nosso próprio crescimento. E o Morgenthau também fala sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com o crescimento exponencial, o que chama de compostos e confusos. Ele usa o exemplo do fortuna do Warren Buffett, que construiu a maior parte do seu patrimônio depois dos 65 anos, graças aos juros compostos. Você acha que o Espiritismo pode nos ajudar a ter mais paciência e a pensar no longo prazo quando se trata de dinheiro? Com certeza. O Espiritismo nos ensina a ter paciência e perseverança na nossa jornada evolutiva. A busca por atalhos, tanto na vida material quanto na espiritual, pode nos levar a desvios perigosos. A verdadeira riqueza é construída passo a passo, com esforço, dedicação e desapego. É como construir uma casa tijolo por tijolo, dia após dia, até que a obra esteja completa. E a gente sabe que no Brasil, muita gente busca enriquecer rápido, né? Querem resultados imediatos sem muito esforço. Mas essa busca por atalhos pode ser perigosa, como a gente vê em casos de pirâmides financeiras, por exemplo. Exatamente. A impaciência pode nos cegar, nos levar a tomar decisões financeiras erradas e a criar expectativas irreais. No Espiritismo, aprendemos a valorizar o esforço contínuo, a construir nossa fortuna material e espiritual com base em valores sólidos. E falando em construir fortuna, o Morgenthau também destaca a importância de saber preservar o que a gente conquistou. Sim. Ele fala que ficar rico é diferente de continuar rico. Como o Espiritismo nos ajuda a lidar com a questão de manter o patrimônio? O Espiritismo nos ensina a ter prudência e discernimento nas nossas decisões. A gente precisa aprender a administrar os recursos que conquistamos, sem se deixar levar pela ganância ou pelo medo de perder tudo. A riqueza material, quando conquistada de forma honesta e utilizada para o bem, pode ser uma bênção. Mas também pode ser um teste para nossa alma. É como aquele ditado, dinheiro não traz felicidade, mas compra. A gente pode usar o dinheiro para realizar sonhos, ajudar o próximo, ter mais tranquilidade na vida. Mas se a gente se apegar demais, aí ele vira um problema. Com certeza. O apego material nos afasta daquilo que realmente importa. No Espiritismo, aprendemos a usar os recursos materiais como instrumentos para o nosso crescimento espiritual e para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Que bonito isso! E o Morgenthau também fala da liberdade que o dinheiro pode proporcionar. Ter mais recursos pode significar ter mais tempo livre para se dedicar à família, aos amigos, aos hobbies. Ou até mesmo para se dedicar a causas sociais. Mas será que a gente está usando essa liberdade da forma correta? A liberdade é um presente divino que nos permite fazer escolhas e construir o nosso próprio caminho. O Espiritismo nos ensina a usar essa liberdade com responsabilidade, buscando o bem, o conhecimento e a evolução da alma. É como se a gente tivesse um superpoder nas mãos, mas precisasse aprender a usá-lo com sabedoria. Isso. E essa sabedoria vem do estudo, da reflexão e da prática dos ensinamentos espíritas. E chegamos num ponto que eu achei bem interessante, o paradoxo do dono do carro. O Housel diz que a gente gasta muito tempo pensando em como ganhar dinheiro, mas não para pensar em como usar esse dinheiro de forma consciente. Verdade. O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso? E o Espiritismo nos convida a ter uma visão mais ampla da vida, a buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Não basta ter dinheiro, é preciso saber usá-lo com sabedoria, de forma a promover o bem-estar individual e coletivo. É verdade. Não adianta ter um carrão na garagem se a gente não consegue enxergar o sofrimento do próximo e estender a mão para ajudar. Perfeitamente. O Espiritismo nos ensina a ter um olhar fraterno para o mundo, a usar os recursos materiais como instrumentos de amor e de transformação social. A gente pode começar essa transformação dentro da nossa própria casa, repensando nossos hábitos de consumo, buscando alternativas mais sustentáveis, priorizando o essencial em vez do supérfluo. Com certeza. Pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. O Espiritismo nos convida a sermos agentes de transformação, a construirmos um mundo mais justo e fraterno a partir das nossas próprias escolhas. Que legal! Essa conversa tá me fazendo repensar muita coisa na minha vida. E você, o que tá achando? Que tal a gente fazer uma pausa para refletir sobre tudo que a gente aprendeu até aqui?
Na próxima parte do nosso mergulho, a gente continua explorando os ensinamentos do Morgan Housel e do Espiritismo. Fique ligado. E essa busca desenfreada por riqueza material muitas vezes nos leva a acreditar que nunca temos o suficiente. É verdade. O Morgan Housel até usa a expressão nada é o suficiente para falar dessa ânsia por ter sempre mais, mesmo quando já temos tudo o que precisamos. Ele conta a história do Rajiv Gupta, um executivo brilhante que tinha uma carreira de sucesso, mas se envolveu no escândalo financeiro por querer mais. O Espiritismo explica essa incapacidade de algumas pessoas se contentarem com o que têm. A gente precisa entender que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas sim dentro de nós. Essa busca desenfreada por bens materiais é uma ilusão. É como tentar saciar a fome com comida que não alimenta. Então é como se a gente tentasse preencher um vazio existencial com coisas, né? Mas essa busca nunca tem fim porque a gente sempre quer mais. Exatamente. A gente se ilude achando que a felicidade está fora de nós em algo que podemos possuir. O Espiritismo nos convida a buscar a felicidade naquilo que é duradouro, o amor, a compaixão, a sabedoria, a evolução da alma. E essa jornada nos leva a questionar os valores da sociedade materialista que muitas vezes nos coloca numa corrida frenética por bens que não preenchem o vazio existencial. E essa busca incessante por mais pode levar a gente a cometer erros, como no caso do executivo que você mencionou. O Morgan Housel também fala sobre os perigos da ganância e da especulação e cita as histórias de Jesse Livermore e Abraham Gomansky, dois personagens que viveram os altos e baixos do mercado financeiro. O que a gente pode aprender com essas histórias à luz do espiritismo? A trajetória desses personagens nos mostra que a riqueza material é passageira. Livermore, apesar de ser um gênio da especulação, acabou se perdendo no orgulho e na ganância. Já Germansky, mesmo tendo perdido tudo, encontrou na adversidade uma oportunidade para reavaliar seus valores. O Espiritismo nos ensina que a vida é uma escola e que essas experiências, sejam de sucesso ou de fracasso, nos impulsionam para a evolução. Então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro de forma equilibrada, sem se deixar dominar pela ganância ou pelo medo de perder tudo. Mas na prática, como a gente faz isso? O Espiritismo nos oferece um guia prático para essa jornada. A caridade, por exemplo, nos ensina a usar nossos recursos para ajudar o próximo desapegando-nos daquilo que é supérfluo. O trabalho honesto nos permite suprir nossas necessidades materiais, contribuindo para o bem comum e para o nosso próprio crescimento. O Morgan Housel também fala sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com o crescimento exponencial, o que ele chama de compostos e confusos. Ele usa o exemplo da fortuna do Warren Buffett, que construiu a maior parte do seu patrimônio depois dos 65 anos graças aos juros compostos. Você acha que o Espiritismo pode nos ajudar a ter mais paciência e a pensar no longo prazo quando se trata de dinheiro? Com certeza. O Espiritismo nos ensina a ter paciência e perseverança na nossa jornada evolutiva. A busca por atalhos, tanto na vida material quanto na espiritual, pode nos levar a desvios perigosos. A verdadeira riqueza é construída passo a passo, com esforço, dedicação e desapego. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, dia após dia, até que a obra esteja completa. E a gente sabe que no Brasil muita gente busca enriquecer rápido, né? Querem resultados imediatos, sem muito esforço. Mas essa busca por atalhos pode ser perigosa, como a gente vê em casos de pirâmides financeiras, por exemplo. Exatamente. A impaciência pode nos cegar, nos levar a tomar decisões financeiras erradas e a criar expectativas irreais. No Espiritismo, aprendemos a valorizar o esforço contínuo, a construir nossa fortuna material e espiritual com base em valores sólidos. Falando em construir fortuna, o Morgan Housel também destaca a importância de saber preservar o que a gente conquistou. Ele fala que ficar rico é diferente de continuar rico. Como o Espiritismo nos ajuda a lidar com essa questão de manter o patrimônio? O Espiritismo nos ensina a ter prudência e discernimento nas nossas decisões. A gente precisa aprender a administrar os recursos que conquistamos sem se deixar levar pela ganância ou pelo medo de perder tudo. A riqueza material, quando conquistada de forma honesta e utilizada para o bem, pode ser uma bênção, mas também pode ser um teste para nossa alma. É como aquele ditado: dinheiro não traz felicidade, mas compra. A gente pode usar o dinheiro para realizar sonhos, ajudar o próximo, ter mais tranquilidade na vida. Quando a gente se apegar demais, aí ele vira um problema. Com certeza, o apego material nos afasta daquilo que realmente importa. No Espiritismo, aprendemos a usar os recursos materiais como instrumentos para o nosso crescimento espiritual e para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Que bonito isso. E o Morgan Housel também fala da liberdade que o dinheiro pode proporcionar. Ter mais recursos pode significar ter mais tempo livre para se dedicar à família, aos amigos, aos hobbies, ou até mesmo para se dedicar a causas sociais. Mas será que a gente está usando essa liberdade da forma correta? A liberdade é um presente divino que nos permite fazer escolhas e construir o nosso próprio caminho. O Espiritismo nos ensina a usar essa liberdade com responsabilidade, buscando o bem
o conhecimento e a evolução da alma. É como se a gente tivesse um superpoder nas mãos, mas precisasse aprender a usá-lo com sabedoria, né? E essa sabedoria vem do estudo, da reflexão e da prática dos ensinamentos espíritas. Exatamente. O Espiritismo nos oferece um mapa para a felicidade, um guia para usarmos a liberdade que o dinheiro pode proporcionar de forma a construirmos um futuro melhor para nós mesmos e para a humanidade. E aí chegamos num ponto que eu achei bem interessante. O paradoxo do dono do carro. O Housel diz que a gente gasta muito tempo pensando em como ganhar dinheiro, mas não para pensar em como usar esse dinheiro de forma consciente. O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso? O Espiritismo nos convida a ter uma visão mais ampla da vida, a buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Não basta ter dinheiro, é preciso saber usá-lo com sabedoria de forma a promover o bem-estar individual e coletivo. É verdade. Não adianta ter um carrão na garagem se a gente não consegue enxergar o sofrimento do próximo e estender a mão para ajudar. Perfeitamente. O Espiritismo nos ensina a ter um olhar fraterno para o mundo, a usar os recursos materiais como instrumentos de amor e de transformação social. A gente pode começar essa transformação dentro da nossa própria casa, repensando nossos hábitos de consumo, buscando alternativas mais sustentáveis, priorizando o essencial no meio do supérfluo. Com certeza. Pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. O Espiritismo nos convida a sermos agentes de transformação, a construirmos um mundo mais justo e fraterno a partir das nossas próprias escolhas. Que legal. Essa conversa está me fazendo repensar muita coisa na minha vida. E você? O que tá achando? Que tal fazer uma pausa para refletir sobre tudo que a gente aprendeu até aqui? Na próxima parte do nosso mergulho, a gente continua explorando os ensinamentos do Morgan Housel e do Espiritismo. Fique ligado. E a gente volta para a última parte do nosso mergulho profundo, explorando a psicologia financeira e os ensinamentos espíritas. É sempre bom lembrar que o dinheiro é uma ferramenta poderosa e, como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria. Com certeza. E o Morgan Housel fala da importância de ter uma reserva financeira de guardar dinheiro para imprevistos. Ele chama isso de fortuna é aquilo que você não vê. Como essa ideia se conecta com o desapego material que a gente tanto fala no Espiritismo? Olha, a gente precisa entender que o desapego não significa viver na miséria, rejeitar o dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Desapego é saber usar os recursos materiais com sabedoria sem se tornar escravo deles. Ter uma reserva financeira é uma atitude de prudência e de responsabilidade. É saber que você tem recursos para lidar com os desafios da vida sem se desesperar. Então a gente pode dizer que ter uma reserva financeira nos dá mais segurança, mais tranquilidade para seguir o nosso caminho. Exatamente. É como ter um porto seguro para enfrentar as tempestades da vida. E essa segurança nos permite focar naquilo que realmente importa. O nosso crescimento espiritual, a prática do bem e o amor ao próximo. E por falar em desafios, o Morgan Housel também fala sobre a importância de sermos razoáveis e racionais com dinheiro. Ele diz que às vezes é melhor seguir a intuição do que se prender a cálculos e fórmulas. Como o Espiritismo enxerga essa questão da intuição? O Espiritismo nos ensina a buscar o equilíbrio entre a razão e a intuição. A razão nos ajuda a analisar as situações, a ponderar as decisões. Mas a intuição é a voz da nossa alma, a conexão com a nossa essência espiritual. E muitas vezes a intuição nos alerta sobre perigos que a razão não consegue enxergar. É como se a gente tivesse um anjo da guarda nos dando um toque, né? Mas para ouvir esse toque, a gente precisa silenciar a mente e se conectar com a nossa espiritualidade. Exatamente. E quando a gente fala de dinheiro, essa conexão espiritual é fundamental para fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com os nossos valores. Por mais que a gente se planeje, a vida é cheia de surpresas, né? O Morgan Housel até brinca que surpresa é uma constante quando a gente fala de dinheiro. Como o Espiritismo nos ajuda a lidar com essa imprevisibilidade? O Espiritismo nos ensina que a vida é uma escola e que a gente aprende com cada experiência, com cada desafio que surge no nosso caminho. A imprevisibilidade faz parte do processo de aprendizado e nos convida a fortalecer a nossa fé, a confiar na sabedoria divina. Então, em vez de se desesperar quando as coisas saem do controle, a gente precisa ter fé e buscar as respostas dentro de nós. Isso mesmo. O Espiritismo nos convida a buscar a serenidade e a confiar na nossa capacidade de superar os obstáculos e aprender com cada experiência. E para finalizar, o Morgan Housel fala da importância da margem para imprevistos, tanto na vida financeira quanto na vida espiritual. Ele diz que para lidar com os altos e baixos da vida, a gente precisa ter uma reserva de segurança, um colchão para amortecer as quedas. Como o Espiritismo complementa essa ideia? A margem para imprevistos é uma forma de cultivar a prudência e a responsabilidade. E no Espiritismo, essa margem de segurança também está na nossa conexão com o plano espiritual. A gente precisa confiar que, mesmo diante das dificuldades, estamos sendo amparados e guiados por forças superiores. É como ter uma rede de proteção invisível, né? Saber que a gente nunca está sozinho, que sempre tem uma força maior nos guiando e nos protegendo. Exatamente. Essa confiança nos dá força para seguir em frente, para enfrentar os desafios com coragem e determinação.
Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo explorando as ideias do Morgan Housel e os ensinamentos espíritas. Espero que essa conversa tenha aberto sua mente para novas perspectivas sobre a relação com o dinheiro, a busca pela felicidade e o nosso propósito aqui na Terra. Que a gente possa usar os recursos materiais com sabedoria, sempre em busca do nosso crescimento espiritual e da construção de um mundo mais justo e fraterno. Fique ligado para mais um mergulho profundo aqui no Espiritismo Responde.